capítulo 2, livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 42. Atos 2, 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vira a página da tua Bíblia um pouquinho, Atos 4, verso 31. Atos 4, 31, diz assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos os que nele haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam seus valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor agora fale conosco. Senhor Deus, apesar de mim, o Senhor se derrame sobre nós. Que verdadeiramente a tua palavra venha ao encontro do nosso coração e ministre as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas interessantes quando a gente quer aprender algo, né? Quando a gente está crescendo, aprendendo, a gente olha sempre para um modelo, né? A gente quer crescer em Deus, a gente quer crescer para cada dia mais, ser mais parecido com Jesus, a gente vai olhar sempre para Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, e é para Ele que a gente olha, é Ele que a gente vê, é nele que a gente cresce. Sempre haverá um modelo, amém? Onde você trabalha, na sua empresa, o dia que você começou a trabalhar, alguém te ensinou, alguém foi o seu modelo. Alguém ensinou você a fazer, alguém ensinou você a preparar, alguém ensinou você a crescer. Quando a gente olha para o modelo da igreja, o primeiro modelo que a gente vai ter é a igreja primitiva, ou a primeira igreja, ou a igreja inicial. Ela sempre vai ser um modelo para nós de como uma igreja tem que ser, de como a igreja tem que ter, aquilo que ela tem que fazer. E a igreja, por alguns anos, né, alguns dizem um século, outros dizem um pouco menos, mas na verdade, vamos supor um século, 100 anos. Durante 100 anos a igreja andou dentro dessa doutrina, dessa direção que a gente acabou de ler. A igreja era dentro dessa patamar, onde a gente vê tanta coisa tremenda de Deus, onde a gente vê a manifestação de Deus. Mas no decorrer do tempo, a igreja foi se distanciando daquilo que era o seu modelo, e ela foi perdendo a sua característica inicial, e ela foi se deformando, né? Deformando é algo que perdeu a forma, perdeu o modelo. E hoje, quando a gente olha para a igreja, a gente tem muita dificuldade em enxergar alguns pontos dessa igreja lá de trás ainda. Sabe, quando a gente olha para a igreja e fala, quanta coisa acontecia lá que aqui não acontece, quantas coisas ela fazia que hoje não acontece. Deus mudou? Não. O plano de Deus mudou? Não. A forma de Deus mudou? Não.
O que mudou então? Nós fomos perdendo o molde, nós fomos perdendo como igreja a figura, a forma, né, que Deus espera da gente. Mas sabe, irmãos, Deus está resgatando a sua igreja, amém? Deus está formando, trazendo a forma de novo para nós. Deus está fazendo isso, está trazendo essa forma para as nossas vidas, para que a gente se encaixe nela de novo, para que a igreja se encaixe e consiga produzir coisas novas para nós. Deus, Ele quer que você receba essa porção. Deus está formando isso em você, amém? Deus está formando a igreja de uma maneira correta. Deus está tirando toda a deformidade nesse tempo. Você pode dizer amém por isso? E Deus quer fazer isso com a gente, comigo, com você. Deus quer trazer uma nova forma, trazer e encaixar isso em nós, e falar, esse é o modelo. Às vezes é difícil, porque Deus vai ter que tirar as amparas, né? Quando você coloca a forma de algum lugar, e aquilo está deformado, para que aquela coisa fique do tamanho ou na forma correta, você vai ter que tirar as sobras, para ficar apenas um molde. Então, em muitas áreas da nossa vida, Deus vai ter que tirar as sobras. Mas aonde Deus quer, como que era a igreja, como era aquela igreja, e o que Deus precisa tirar de nós, aquilo que está sobrando. E eu queria hoje falar de alguns pontos que Deus está tirando da gente, e que Deus está preparando. Eu quero que a gente olhe para a igreja como modelo, e a gente vai falar, nós vamos nos encaixar naquele modelo, porque aquele modelo é o padrão de Deus, amém? Quem está comigo aí? Quem pode dizer, eu quero entrar nesse modelo? Eu quero voltar a viver um modelo da igreja. A primeira coisa que tem, que a Bíblia começa dizendo, eles andavam na doutrina. Sabe, a palavra doutrina se perdeu no meio do caminho da igreja. Muitas pessoas acham que doutrina é o cabelo comprido, é a saia comprida, é pregar de gravata, né? A doutrina é as regras da igreja. Não, irmão, a igreja primitiva, quando ela tinha que a doutrina dela era o fundamento, era a base. A Bíblia diz que a igreja, ela tinha a doutrina dos apóstolos, ela tinha a base dos apóstolos. Isso é o principal para nós. Por quê? Porque a doutrina que os apóstolos tinham, a base, o fundamento que eles tinham aprendido do próprio Jesus. Foi Jesus que durante 3 anos e meio ensinou esses homens, trazendo sobre eles a doutrina, ensinando eles a base e o fundamento. Se nós queremos ser uma igreja que anda dentro dessa visão, nós temos que ter esse coração e entender a doutrina da igreja, o fundamento dos apóstolos. Quais eram os fundamentos dos apóstolos? Era aquilo que Jesus ensinou, é a base daquilo que Jesus trouxe para nós. Não é a base humana, não é o que os homens acham, não é o que uma doutrina ou uma teologia de humana traz, não é olhar a doutrina da igreja A ou da igreja B, porque a igreja C faz assim, a B faz assim. Não, irmão, o que eu estou dizendo aqui, e estou falando sobre a doutrina dos apóstolos, aquilo que a Bíblia fala como doutrina. Sabe, esses dias, eu fui na igreja do pastor Roberto e da pastora Mel, não sei quem, em São Paulo, e eu achei muito interessante uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, né? Uns irmãos iam se batizar na outra semana. Então, na semana anterior, né, eles vieram ao culto, e aí o pastor chamou eles no altar, e eles deram testemunho da conversão, eles contaram a conversão, e eles fizeram e falaram a sua confissão de fé. O que é a confissão de fé? É aquilo que eles creem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio que Ele é o Criador, creio no Seu Filho Jesus Cristo, que morreu, nasceu, viveu sobre a terra, morreu, ressuscitou, vive está e um dia voltará. Creio no Espírito Santo, nos seus dons, seus frutos. É a confissão de fé que eles fizeram para depois eles serem batizados. Eu achei interessante, porque quando eu era criança, adolescente até, que eu era da Igreja Batista, a Igreja Batista se fazia confissão de fé. Quando você era recebido como membro, quando você ia para batizar, você tinha que fazer a confissão de fé, não é?
Não é assim, Jéssica também era daquele tempo, né? Que a gente fazia confissão de fé, a gente vinha na frente, fazia confissão de fé, contava. O que era confissão de fé? Era proclamar a doutrina dos apóstolos, era dizer aquilo que era fundamento. Sabe, hoje nós precisamos voltar a essa doutrina, voltar a essa verdade, voltar à base da palavra de Deus. Nós precisamos entender aquilo que é a nossa base de fé, a nossa base como filhos de Deus, como servos, é a nossa constituição como filhos do reino. Então eu preciso ter essa doutrina. Essa igreja primitiva era a igreja que aprendia essa doutrina, era a igreja que andava nessa doutrina, era a igreja que aprendeu e fundamentava, e todos os que vinham sendo salvos e se encaixavam naquela doutrina. Então os apóstolos ensinavam isso. Sabe, irmãos, nós temos que voltar à forma, a viver as doutrinas apostólicas, aquilo que os apóstolos falavam, não o que os homens dizem, mas o que Deus tem falado. Isso tem que ser uma base para nós. Segunda coisa que a palavra de Deus diz, que aquela igreja primitiva vivia, era o poder. Era o poder. E o próprio Jesus disse que a igreja ia começar quando? No Pentecostes. Ele disse: a igreja, ela nasceu na Páscoa, mas ela começa a sua vida em Pentecostes. Quando o poder de Deus desceu, quando o Espírito Santo de Deus desceu, quando ele veio e capacitou a vida dos apóstolos para começarem algo. Sabe, irmãos, nós temos que voltar a desejar o poder de Deus. Nós temos que voltar a desejar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Não é apenas desejar que venha na igreja, não desejar cultos avivalistas. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo do poder de Deus na tua vida. A igreja primitiva, cada homem, cada mulher, eram cheios do poder de Deus. Cada um deles ministrava cura, ministrava do poder, cada um deles manifestava o Espírito Santo na vida dos outros. Não era na igreja, era na vida de cada um. Tem que haver em nós o desejo desse Espírito Santo, do poder de Deus. Tem que haver no teu coração o desejo de orar por alguém e aquela pessoa ser curada. Nós temos que ter dentro de nós de novo isso. Aquela igreja primitiva, eles oravam um pelos outros. Não era o apóstolo que lhe irá orar. Era cada um que orava, cada um que punha a mão no outro. Você está doente? Vem cá que eu vou orar por você. O meu vizinho está doente, eu vou lá na casa do meu vizinho orar por ele. Meu parente está doente, eu vou lá na casa do meu parente orar por ele. Ah, mas ele não é crente. Por isso mesmo, você vai lá para declarar a bênção, o poder e a glória de Deus sobre a vida dele. Deixa o poder de Deus usar você. Uma das coisas da igreja primitiva era isso, era a fome, era o desejo do poder do Espírito Santo sobre eles. Tem que haver em você também, pode dizer amém por isso. Tem que haver dentro de cada um de nós. E se cada um de nós trouxer esse fogo para o culto, é óbvio que vai pegar fogo, irmão. Se cada um de nós trouxermos dentro de nós esse desejo, isso vai pegar fogo. É o que a Bíblia diz aqui, eles se reuniam e o fogo de Deus se manifestava, que as pessoas vinham de fora para entrar, porque elas queriam aquilo que estava lá dentro. Esse poder. Mas não adianta você orar: Senhor, vem com o teu poder na igreja. Não, irmão, vem com o teu poder em mim. Em mim. Usa a minha vida. Traz esse poder na minha vida. Sabe, nós temos que sair. Sabe qual é a forma que tem hoje? É a forma do que eu preciso que alguém ore por mim. Eu preciso do poder de Deus, que alguém venha orar por mim. Eu preciso que alguém me ajude a sair do meu problema. Não, irmão. Você já tem a coisa mais preciosa desse universo, que é o Espírito Santo dentro de você. E quando você clama por Ele, o poder de Deus vai vir sobre você. Se você traz esse fogo com você, quando nós entramos por aquela porta, vai juntar um monte de fogo. Vem uma tocha aqui, vem a tocha do João, vem a tocha
da Vera, veio a tocha da pastora Ana, veio a tocha do Giovanni, veio a tocha, e vai vindo, e vai vindo. Quando juntar todas as tochas aqui, fica uma fogueira. Essa é a forma de Deus para nós. Essa é a forma. Não adianta você chegar e falar assim: eu vou lá para me acender. Não, irmão, venha com fogo já. Quando entrar aqui, pegou fogo. Era assim que a igreja primitiva era. Essa é a forma de Deus. Te ensinaram que aqui você pegaria fogo. Não, irmão. Sabe aonde você pega fogo? Lá no lugar secreto. Como nós cantamos agora. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. É lá. A igreja primitiva, quando eles se reuniam, pegava fogo, irmão. A Bíblia diz que um profetizava, outro curava, outro trazia uma palavra, outro interpretava. Começava a ver um fogo, começava a ver um derramar, o poder do Espírito agia ali, e o povo sacudia. E não era igreja. Terceira coisa que eles tinham: comunhão. Comunhão. O que é comunhão, irmão? Uma igreja de comunhão é uma igreja que cuida. Um cuida do outro. Um cuida do outro. Por isso existem as células. Por isso que é tão importante que você esteja na célula. Célula não é só mais um cultinho da igreja. Não, irmão. Célula é um lugar onde eu vou ter comunhão com meu irmão, onde eu vou ser cuidado e vou cuidar. Aonde eu vou estar ali para que as pessoas olhem a minha necessidade e eu também vou estar ali para suprir a necessidade do outro. É comer junto, é estar junto, é repartir o que Deus está fazendo comigo. A igreja primitiva crescia poderosamente nas casas. Nós temos que entender que hoje, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você. O crescimento da igreja vai vir nas casas. Começa na célula e depois aqui. Irmão, a igreja tem duas asas. Uma asa chama casa, células. Ela vai voar batendo essa asa. E a outra asa se chama reunião no templo. Não vai conseguir voar com uma asa só. Você precisa estar numa célula. A célula tem que ser para você um desejo do teu coração ardente durante a semana. A célula tem que ser algo que você vai querer ir. Assim você vai sonhar com a célula. Você tem que sonhar que eu vou na célula. Olha, eu vou lá na célula. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza, eu vou encontrar meus irmãos lá. Eu vou contar o que está acontecendo. Eu vou contar que eu preciso de oração. Eu vou contar que eu recebi oração. Eu vou contar o que está acontecendo comigo. Eu vou repartir o que Deus está dando para mim. Lá na célula eu vou ter comunhão com o irmão. É nas células que as coisas acontecem. Nós temos que tirar essa ideia de que eu vou para a igreja. Irmão, célula também é igreja. Você precisa ter isso como base. Para de abrir mão da célula por tudo. Se você quer viver a forma de Deus, é nas células. Olha aqui para mim, irmão. Ter uma célula na tua casa é um privilégio do céu. Por quê? Porque a célula é o meio de evangelismo. Sabe uma das coisas que há anos a igreja ora? Pelo avivamento. Quem aqui já orou um dia, pelo menos, para que Deus traga o avivamento no Brasil? Ergue a mão. Quem já orou por isso uma vez, pelo menos, na vida? Sabe por onde veio o avivamento? Pelas células, pelas casas, é por lá. Se você abrir a tua casa para ser uma célula ali, meu irmão, você vai ser um canal de avivamento. Ah, apóstolo, é só mais um cultinho. Não, irmão, é um repartir. É um sentar, é um falar. Se você nunca foi numa célula, você não sabe o que é. Você não sabe o que você está perdendo. Sexta-feira nós tivemos a nossa célula aqui. Verinha não foi porque estava doente. João foi. Foi, levou até o lanchinho para nós. Glória a Deus. Nós oramos por quem estava doente na nossa célula. Mas levantamos um clamor pela vida da Vera. Por quê? Porque ela vai na célula. Nós sabíamos o que ela estava passando. Teve gente que perguntou para mim assim: o que a Vera tem? Eu falei: a Vera está passando por isso. Sabe por que aquela pessoa não sabia o que a Vera tem? Porque ela não vai numa célula.
E nós gravamos um áudio dando um tchauzinho. Você ouviu o áudio, filho? Todo mundo falou, velhinha, tá com saudade, beijo e tal. A célula dela falou com ela. A célula dela orou por ela. Você não vai numa célula, você não sabe o que é sentir o amor de alguém. Porque na célula é onde a gente tem comunhão. A igreja primitiva crescia em comunhão nas casas. Eles não se reuniam no templo? Reunia uma vez por semana. E nas casas, todos os dias. Sabe, irmãos, se nós queremos entrar nessa forma, voltar e viver isso, nós temos que começar a abrir mão de algumas coisas nossas. Quarta coisa que a igreja tinha: serviço. Aquela igreja servia. Eu gosto quando eu olho esse texto e vejo que as pessoas se davam. A Bíblia diz que não havia necessitados entre eles. Eles cuidavam um do outro, serviam um ao outro, serviam. Estavam ali para servir, estavam ali para dar, estavam ali para cuidar. E eu gosto quando aconteceu uma coisa interessante. Eles começaram a discutir entre eles, por quê? Porque as viúvas helenistas começaram a reclamar que elas não estavam sendo bem cuidadas pela igreja, que eles estavam cuidando mais das viúvas judaicas do que das helenistas. Então o que ele faz? Começa a haver uma pequena discussão ali entre eles. Sabe que os apóstolos chamam e falam: gente, nós apóstolos não conseguimos fazer tudo. Não dá para pregar e começar a fazer comida e ver cesta básica e cuidar disso, não tem jeito. Então nós vamos levantar algumas pessoas, e eles chamam os diáconos, e ali instituídos os primeiros diáconos. Eles falam: peguem 7 homens de boa fama, homens íntegros, homens com caráter, homens que são dignos dentro da sua própria casa, põe esses homens agora para servir e ajudar os apóstolos. E esses homens foram instituídos, e eles começaram a ajudar. Sabe, irmãos, uma igreja precisa entender que as coisas não acontecem só porque o pastor, porque o apóstolo vai fazer, mas é porque eu também estou fazendo. Senhor, encontra a minha vida para eu fazer. Sabe, é bater e falar: o que a igreja está precisando? O que eu posso fazer pela igreja? O que eu posso ajudar a igreja? Sabe, irmãos, nós temos que parar com a ideia de que o pastor tem que fazer. Preste atenção, quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Se você juntar o pastor e a pastora, e os dois cruzarem, vai dar um pastorzinho. Não, vai dar um ser humano. Agora pega uma ovelha e põe com a outra ovelha, o que vai dar? Uma ovelhinha. Quem vai gerar a ovelha? Você. Uma estatística, escute isso. Foi feita uma pesquisa há 30 anos atrás. Foi feita a mesma pesquisa pela mesma igreja americana, foi feito de novo 15 anos atrás. E foi feita a mesma pesquisa, mesmo grupo, em dezembro agora. Basicamente, desde 30 anos atrás, deu a mesma média. Qual média? Foi perguntada para essas pessoas, nas 3 pesquisas, como aquelas pessoas foram para a igreja. Como elas foram para a igreja? Essa era a pergunta. Como vocês vieram para a igreja? Olha que impressionante. Dos 100%, 78% disseram: eu vim para a igreja porque fui convidado por um amigo ou um parente. 78%. Por um amigo ou um parente. Segunda coisa que veio, por amigo ou um parente. Segundo, veio por causa de um culto especial. Terceiro ponto, veio porque o pastor, veio através do pastor. Quarto ponto, veio por causa de uma
um evento da igreja. Quinto ponto, o último, veio por uma campanha evangelística. Irmão, é algo tão impressionante. Por quê? Porque dentro da nossa cabeça, as pessoas vão vir para a igreja por causa de campanha. Sabe como as pessoas vêm à igreja? Através de um convite, de um parente ou um amigo. Está entendendo, irmão? Ninguém vai passar, pouquíssima. A chance de alguém passar na porta da igreja e entrar, está na média de 8%. 8%. Em vista de 78% ser o convite de alguém. Ah, campanha, 4%. Ai, apóstolo, é uma pesquisa de 30 anos. Não, de dezembro. Dezembro agora, 3 meses atrás. Ah, uma igrejinha. Não, uma igreja americana com 32 mil membros. Então dá para ter uma perspectiva boa. Ah, apóstolo, isso aqui é nos Estados Unidos. Não, é uma pesquisa mundial. Sabe o que eu entendo, irmão? As pessoas vão vir para a igreja através de convite. Um amigo ou um parente. Quantos amigos e parentes seus precisam de Jesus? Você sabe qual é a média rasa, em que as pesquisas falam de evangélicos no Brasil? Chutando por baixo, 25% dos brasileiros são evangélicos. 25%. Vamos dar uma baixa. O que isso quer dizer? Que se você evangelizar 3 pessoas, nós ganhamos o Brasil. O problema, irmão, é que a gente acha que isso tem que ser na igreja. Não, isso é pessoal. Isso é pessoal. Isso é eu falar. Isso é eu ver. Sabe como as pessoas são impactadas? Quando elas vê comunhão, como ela vê serviço, pessoas servindo. Você fala de Jesus para as pessoas, quando ela vem na igreja, sabe o que ela quer ver? Você trabalhando. Ah, eu convidei um parente meu, ele veio no culto. Você quer ver impactar a vida dele? Fulano, fica aqui, que agora eu tenho um negócio para fazer aqui na igreja. É minha obrigação fazer isso. O cara vai olhar e fala, poxa. Você levou na célula? Está aqui, ó. Esse aqui é meu amigo, meu parente. Eu trouxe na célula aqui hoje. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai falar, todo mundo vai dar. Vão dar lanchinho para ele, vão falar com ele, vão perguntar onde ele mora, vão falar com ele. Olha, a gente quer orar por você, pode orar por você. Qual é o teu problema? Está aqui, nós vamos te ajudar. Sabe o que aquela pessoa vai ver? O serviço da igreja em ação, o diaconato de cada um de nós em ação, e aquela pessoa vai ser salva. E aí, a chance daquela pessoa que foi na célula vir à igreja passa de 99,9% de que ela vai vir no culto. É a igreja primitiva. Eu não estou falando aqui de outra coisa. Eu estou falando da igreja forma, a igreja modelo, aquela que nós temos que nos encaixar nela. É um desafio para nós? Óbvio que é. Mas olha aqui para mim, irmão, andar com Deus é desafio. Andar com Deus é desafio. Quinta coisa que a igreja primitiva tinha, graça de Deus. Tinha graça. Sabe o que é graça? Capacitação. Graça de Deus é você ser capacitado por Deus para fazer a obra dele. Uma capacitação, uma graça. Você pode chamar, eu coloquei graça porque o texto, minha tradução diz graça. Você pode chamar de unção, você pode chamar de poder, você pode chamar do que for, irmão. Mas é uma capacitação do alto, é a graça de Deus para você fazer as coisas. Não é na força do teu braço,
mas é na graça dele. Você pode dizer assim: eu não sei falar de Jesus para ninguém. Quem diz que é você? O único papel que você tem que fazer é se dispor, porque quem vai encher a tua boca é o Senhor. A graça faz isso. Quem está entendendo isso? Eu não sei o que falar. Pois senta do lado e fala assim: oi, tudo bem? A pessoa fala: tudo bem. Ela fala: eu queria te falar uma coisa. Sabe que um dia eu estava passando uma luta tão grande, Jesus entrou na minha vida e mudou a minha vida? A pessoa vai olhar para a tua cara. Primeira coisa que ela vai pensar: esse bicho é louco. Segunda coisa que ela vai falar: me conta essa história direito. Sabe por quê, irmão? Porque lá fora tem um povo perdido, desejando ardentemente uma resposta para a vida deles. Por que você acha que o povo está desesperado lá fora, atrás de respostas? O povo procura, aí procura no sexo, procura na droga, procura em seitas. Hoje em dia você vê pessoas procurando resposta para a vida dela na internet, nesses sites, e os youtubers por aí. Pessoas que procuram o quê? Respostas. Se você chega com aquele que é a verdade, o caminho e a vida, aquela pessoa vai ser salva. A graça de Deus vai estar em você. Aquela igreja, ela ganhava as pessoas pela graça. Irmão, olha aqui para mim. Pedro, quando pregou a primeira vez, 5.000, segunda vez, 3.000, e em menos de 6 meses, Jerusalém estava salva. E começou a crescer. Sabe o que aconteceu? Jerusalém todo mundo começou a ser salvo. O povo ficou ali, mas o povo ficou tão feliz de estar vivendo um grupinho deles dentro de Jerusalém, que Deus falou: peraí, eu vou dar um espalha-gato nesse povo. Botou um imperador lá, que começou a atacar a igreja, e é o que aconteceu, o povo se espalhou, matou um monte de gente, verdade, um monte de gente foi para o céu mais cedo, mas a igreja se espalhou, e você é fruto disso, é a graça. Se você deixar a graça de Deus te usar, você vai ser um canal de bênção para a igreja dos últimos dias, você vai salvar pessoas. Sexta coisa que a igreja primitiva tinha poderosamente era a pregação. Eles pregavam. E a pregação deles tinha 3 coisas interessantes. Primeiro, a pregação deles vinha no Logos, a palavra presente, Jesus. Toda a pregação deles tinha Jesus. Toda a pregação deles falava de Jesus. Toda a pregação deles era Jesus. Eles não pregavam como ganhar dinheiro. Eles não pregavam como você ficar rico em 7 dias de campanha. Eles não pregavam: vem aqui e você vai ser curado. Eles não pregavam: vem aqui, nós vamos resolver teu problema de casamento. Trazemos seu marido em 3 cultos. Sabe o que eles pregavam? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não era o pregador, vai no culto que Pedro vai pregar, vai no culto que João vai pregar, vai no culto que Tiago vai pregar. Não, venha no culto porque Jesus vai estar lá. Eu venho no culto porque Jesus está aqui. É aqui que Jesus quer que eu esteja. Segunda coisa que eles pregavam: metanoia, arrependimento, mudança de ideia, mudança de mente. Irmão, nós precisamos mudar nossa mentalidade. Nós temos que transformar nossa mentalidade, sair de uma mentalidade mundana para uma mentalidade agora santa. E como isso vai acontecer na minha vida? À medida que eu vou me expondo à palavra. A pregação ela limpa, a pregação ela purifica. Você vir ao culto e se expor à palavra de Deus é deixar a palavra como água e limpando a sua mente, purificando tua mente.
A palavra ela vai limpando, tirando a sujeira. Eu vou começando a ver coisas que eu não via, eu vou começando a entender coisas que eu não entendia. Paulo diz que a palavra de Deus é um espelho, onde eu olho para mim, eu vejo as minhas imperfeições. E como eu vou me expondo, eu vou sendo curado. E eu vou tendo minha cabeça mudada. Coisas que eu pensava lá atrás, hoje eu já penso diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus mudou. Não é enfiando goela abaixo, mas é se expondo à palavra. A palavra vai trazendo mudança. Vai mudando. A palavra vai gerando. Isso é poderoso, irmão. E terceira coisa que trazia na pregação, eles falavam de Jesus, eles falavam de arrependimento e mudança de vida, e eles pregavam o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É uma vida no reino. Evangelho é a novidade de vida, é a minha vida no reino. Eu sou salvo, logos. Eu tenho a minha mente mudada, metanoia. E depois eu vivo o Evangelho. Eu faço parte do reino. Essa era a pregação deles. Era isso que eles pregavam. Era isso que eles faziam diferença dentro da igreja. Era isso que eles pregavam nas casas. Era isso que eles pregavam nas casas, nas células. Era isso que eles repartiam. Eles contavam isso, falavam dessa porção, contavam o que Deus estava fazendo, contava do que Deus fazia na casa deles. Sabe, irmãos, a reunião no templo, ela é uma festa, por isso chama culto. Culto quer dizer festa. Mas na casa é comunhão, porque é o repartir do pão. Lá eu vou falar do Evangelho, lá eu vou falar da metanoia, lá eu vou falar de logos, lá eu vou ter Jesus, vou falar de arrependimento e vou falar do que é ser e fazer parte do reino. É assim que Deus muda a gente. E a última coisa que tinha na igreja primitiva, e para mim é uma das coisas mais marcantes daquela igreja, e o que fazia aquela igreja crescer tão poderosamente, testemunho. Testemunho. Como testemunho? Mudança de vida. As pessoas viam o testemunho nos outros. Aquele vizinho, sabe como era lá? É assim, aquele vizinho que servia aquele ídolo. Aquele ali, ó, ele faz sacrifício para Diana. Diana é a deusa dele. Ele serve a Diana. Aí um dia, ele foi convidado para ir na casa do irmão ali. Aí ele foi e encontrou Jesus na vida dele. Sabe o que ele fez com a Diana? Botou a Diana para correr, tirou a Diana da casa dele. A Diana foi embora, e sabe o que ficou na casa dele? Sabe o que a casa dele se tornou? Uma célula. Aí os vizinhos que sabiam que ele era servo da Diana, chegava lá, batia lá, ô fulano, cadê a Diana que estava aqui na porta da sua casa? Aquela Diana grandona, de manto azul, assim, cadê ela? Rapaz, deixa eu te contar. O fulano ali, ó, da rua de baixo, me convidou, eu fui na casa dele. Rapaz, eu encontrei a resposta da minha vida. E a resposta da minha vida se chama Jesus. Ah, você virou cristão? Virei. E mudou a minha vida. Você também quer? Quero. Faz o seguinte, vem à noite aqui em casa. Aqui em casa vai ter uma reunião à noite. Vem aqui que você vai ver, eu conto para você à noite. Vem aqui, dou até um pedacinho de torta de frango para você vir. Aquela pessoa falava, eu vou lá ver. Porque aquela que eu conheci, aquele homem lá, acendia a vela no pezinho da Diana todo dia. Só que agora a vida dele está mudada, eu quero saber o que aconteceu. E aquela pessoa vinha,
E ali, ela vinha mais gente, e ela via um grupo de pessoas que davam testemunho do que Jesus estava fazendo. E aquele rapaz que chegou ali, porque o vizinho mudou de história, ele veio, alguém chega para aquele rapaz e fala para ele assim: Deus está me mostrando que você está passando por luta assim, 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 mas Jesus vai mudar a sua história. E ele era impactado pelo poder de Deus, aquele homem era cheio do poder de Deus, aquela pessoa saía de lá, não só salva, mas já profetizando e declarando a glória de Deus. Esse é o efeito da célula. É isso que você tem que fazer. É esse Jesus que você tem que levar. Irmão, esse é o modelo da igreja primitiva. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Se nós, como MAC, pegarmos isso como exemplo e começarmos a nos mover, irmão, antes do final do ano, esse lugar vai ser pequeno. Se você entender essa verdade e se mover para fazer, se você começar a ter, sai da sua zona de conforto, sai da sua zona de desculpa. Para de dar desculpa para Deus. Para de levantar desculpa e vamos trabalhar, vamos fazer. Senhor, enche a minha vida, Senhor, faz. Quando que é o dia da célula na minha casa? Sexta-feira eu vou estar lá, sexta-feira eu vou chegar mais cedo, sexta-feira eu vou sair mais cedo do trabalho, sexta-feira eu vou mudar, sexta-feira eu vou fazer. É terça? Terça-feira eu vou fazer, terça-feira eu vou estar lá. Vou levar gente, vou convidar gente, vou convidar meu parente. Quem aqui tem um primo que está vivendo uma vida desgraçada? Erga a mão. Quem tem um primo que está vivendo uma vida miserável? Nossa, tem gente que nem tem primo, você nasceu do quê? Da chocadeira? Quem tem primo aí? Quem tem? Esse primo pode mudar a história da tua família se você falar de Jesus para ele. Leva ele numa célula para você ver o que acontece. Mas ele não quer vir na igreja. Eu não estou mandando você trazer na igreja. Estou falando para ele, leva na célula. Liga para ele: fulano, vou te passar aí para te levar num lugar legal para você conhecer uns amigos meus. Ele vai responder para você assim: não sei, eu estou cheio de coisa. Se arruma que eu vou passar aí. Vai lá. Vou dizer uma coisa para você. Talvez que no primeiro dia que você for, eu não vai querer ir de jeito nenhum. Vai te dar 1000 desculpas. Não posso que eu estou trabalhando. Não posso que eu tenho compromisso. Não posso porque eu tenho curso. Não posso porque eu estou com dor de barriga. Não posso porque eu preciso assistir o jogo. Aí vai lá. Mostra para ele que você foi. Ele vai dizer não. Você entra no carro e vai embora. Mas vai dizendo: Senhor, a primeira semente foi jogada. Foi jogada a primeira semente. Foi. Ele não veio, Senhor, mas eu falei. Ele viu que eu estou disposto. Ele sabe que o negócio é sério. Na outra semana, liga para ele: fulano, hoje dá para você ir? Se eu falar não, você vem aqui, vou do mesmo jeito. Então tá, vem me buscar que eu vou dessa vez. Mas só dessa vez. E quantas vezes Jesus precisa para mudar a história de uma vida? 1 minuto. Quem está entendendo isso? Esse é o modelo da igreja primitiva. Se você entender a verdade desse evangelho, se você entender a forma que nós estamos querendo colocar e que a gente vai entrar em nome de Jesus. Irmão, eu quero. Quem aqui está disposto a falar: Senhor, me faz entrar nessa forma? E eu quero, Senhor, mudar deste lugar até o final do ano, porque vai estar pequeno. Quem quer isso? Não, mas quer mesmo. Não é falar da boca para fora e depois sair dali para fora e esqueceu a palavra. Você quer mesmo? Quer essa mudança mesmo? Então fique de pé. Você entende que você está fazendo isso para Deus, não é para mim? Se for para mim, porque a pregação hoje, aí vai falar: a pregação foi uma bênção. Glória a Deus. Se for para mim, fica sentado, não tem problema. Mas se for para Deus, feche os teus olhos e se comprometa: Senhor, eu vou procurar uma célula.
Senhor, eu vou dar um jeito nos meus horários. Senhor, eu vou parar com as desculpas. Senhor, eu quero que a minha casa vire uma célula. Feche os teus olhos, fala isso para Deus, não é para mim. Fale para Deus, Senhor, lá no meu bairro, eu preciso de uma célula lá. Senhor, eu já falei para os meus vizinhos de Jesus, eu já preguei para os meus vizinhos de Jesus, eles não vão, mas Senhor, eu creio que a semente está lá, e agora chegou o tempo da colheita, eu vou ter uma célula na minha casa. Fale para Deus, Senhor, essa semana eu vou para a célula, eu vou dar um jeito, Senhor, aonde é mais perto. Pai, se não tiver célula perto da minha casa, na minha casa vai ter uma célula. Senhor, faz de mim um propagador do avivamento. Faz da minha vida um instrumento nas tuas mãos para a pesca desses últimos tempos. Me ajuda, Senhor, a fazer parte dessa rede, a rede que o Senhor está montando, uma rede que está para pegar os peixes, porque Jesus está voltando. Fale para ele, eu quero fazer parte da grande comissão. O Senhor Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Eu e você temos que entrar nessa verdade. Temos que parar de ser egoístas e olhar para a gente. Senhor, eu te peço, muda a nossa visão. Senhor, faz a gente ter a visão, Senhor Deus do reino, a visão que ama o perdido. Coloca no nosso coração o desejo de salvar vidas, Senhor. Coloca em nós o desejo, Pai, de salvar as pessoas, de ver pessoas quebrantadas, salvas. Senhor, quantas pessoas entraram aqui já nessa igreja e foram embora, e nós nem nos preocupamos em saber porquê. Senhor, quantas pessoas entraram aqui, Pai, e a gente falou, o pastor não foi atrás. Não, Senhor, eu não fui, eu não perguntei. Senhor, meu vizinho está indo para o inferno, aquele meu parente morreu sem Jesus. Senhor, lá no meu trabalho tem gente indo para a promiscuidade, se preparando para o carnaval. Senhor, tem gente, Deus, se preparando para a promiscuidade, para a bebedeira. E eu tenho a resposta em Jesus para uma vida mudada, por uma felicidade genuína. Ajuda a minha vida, Senhor, me ajuda a amar o perdido. Senhor, coloca no nosso coração o amor pelo perdido, porque Tu és, Senhor Jesus, o modelo. O Senhor veio porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor amou a minha vida quando eu estava perdido, quando ninguém deu nada para mim. O Senhor veio e não abre mão da minha vida por nada. Me ajuda, Senhor, a amar o perdido, a amar aquele que está longe. Me ajuda, Senhor Deus, a trazer e a mover os céus, Pai. Senhor, coloque em nós o amor pelo perdido, o amor pelo perdido, o amor pelo perdido, Senhor, porque essa é a base da igreja. Senhor, se nós não formos uma igreja que salva, para que presta, Senhor? Se nós não formos uma igreja que ama o perdido e que luta para ele. Senhor, eu quero chegar diante do Senhor um dia, não porque o apóstolo Sandro foi um bom pregador, não porque o apóstolo Sandro tinha unção de mestre. Pai, isso não me importa, isso é o Espírito Santo. Eu quero chegar diante do Senhor e dizer, Pai, aqui estão os frutos dessa vida, daquela vida que foi salva, aquela vida ali, Senhor Deus, foi salva, aquela vida eu cuidei, aquela vida fez. Senhor, são as famílias, esse que são os frutos, Pai. Eu quero um dia chegar diante do Senhor, como eu ouvi a minha mãe a vida toda dizer, Senhor, não me permita chegar diante de Ti com mãos vazias. Espírito Santo, incomoda o coração da Tua igreja nessa manhã. Que a gente saia daqui desejando amar o perdido. Senhor, que a gente possa ver o casamento destruído do nosso amigo e saber que eu tenho a resposta para a mudança daquele casamento. Para ver, Senhor Deus, aquela moça que trabalha com a gente, indo, Pai, para o lesbianismo, aquele rapaz indo para o homossexualismo,
e eu não ter coragem de falar e convidar ele para ir para uma célula. Senhor, coloca no nosso coração o amor pelo perdido. Porque quem cuida, Pai, quem cuida de um pequenino teu, ganhará o reino. Ganhará o reino. Espírito Santo, eu te peço, que nessa manhã, o Senhor traga no nosso coração essa responsabilidade. Genuinamente, nós estamos de pé, fazendo um voto para o Senhor, de que a partir de hoje nós vamos começar a ter uma visão diferente de igreja, a ter uma visão diferente da célula, a ter uma visão diferente dos cultos, a ter uma visão diferente. Porque a igreja primitiva é o molde, e a igreja primitiva é a que vai subir para o céu. Então acha a nossa vida assim, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Deus?